Então, o que que a gente quer fazer é o seguinte, ó, Betina. A Betina é uma médica obstetra de São Paulo, do interior de São Paulo, que agora atua em São Paulo. E ela foi uma médica que morava em Botucatu. Eu a descobri por alguma coincidência, sei lá, e a gente se gostou. E eu sugeri que ela viesse e atuasse em São Paulo. E eu naquela época já tinha alguns anos de humanização, porque fomos, que eu já tinha cofundado Amigas do Parto, e aí a gente convidou a Betina para participar das atividades, né, para a gente ter uma outra perspectiva, porque naquela época, eu não sei quem de vocês sabem, mas o Amigas do Parto já tinha dado tudo errado. O grupo inicial já tinha dado tudo errado, porque o grupo havia se separado, praticamente rachou em duas tendências, três tendências. A primeira tendência era a tendência de ganhar dinheiro rápido e fácil, criar slogans e vender um produto, enfim, e surfar a mesma onda de sempre, só que com novas palavras. A segunda tendência era minha, que era parar para pensar um pouco e trabalhar mais profundamente as questões das mulheres, em vez de aproveitar da raiva das mulheres. Então, são Amigas do Parto foi um grupo, né, que nasceu em 2001 e deu origem a todo esse movimento da humanização do parto das mulheres no Brasil, basicamente. Até então só existia a Reúna, que era um grupo de profissionais bem pequeno, assim. As reuniões da Reúna eram em torno de 20 pessoas, 25, e talvez no Brasil todo teria talvez 100 pessoas, uma coisa assim. E pessoas de várias profissões, né? E aí, como fizemos parte, porque existia uma lista que foi fundada no Yahoo Groups, naquela época, e foi fundada pela Fadinha, que era que é uma das principais pioneiras no Brasil, né? Acho que é uma das primeiras doulas oficialmente do Brasil, né? Que usa oficialmente esse nome. Do Rio de Janeiro, é fundadora do Instituto Aurora. E ela foi minha doula e eu fiz yoga para gestantes com ela. E eu tive um parto humanizado, um parto natural, um parto domiciliar, muito, muito bom. E aí, a partir disso, eu me interessei. Eu estava com uma criança pequena em casa e querendo ser mãe dessa criança e separada, né? E aí eu comecei a entrar na internet, que era o que a gente tinha, né? Quando a gente está em casa, a gente tem internet. E aí descobri o grupo e comecei a me envolver. E eu gosto de mexer os pauzinhos, né? Eu gosto de fazer acontecer alguma coisa. Eu gosto de questionar, ir fundo nas questões. E essa questão do parto é preponderantemente feminina, né? É um trabalho de empoderamento da mulher, só que as mulheres estão desempoderadas, né? Todas as mulheres estão já desempoderadas. Não é que no parto você pode virar uma super heroína e no dia a dia você não sabe falar não pro teu marido. Nunca, nunca, isso não existe, né? Então, o parto ele reflete a tua realidade interna. Exato, o parto é o parto que a gente consegue ter. Às vezes no parto surge na gestação, ou graças à gestação, graças ao se tornar mãe, às vezes surge em nós é como se a gente abrisse um baúzinho que estava escondido com um poder que a gente nem sabia que tinha. Mas, na maioria das vezes, o parto é a continuação daquilo que a gente é, como não pode deixar de ser. Como não pode deixar de ser. Então, fazer uma propaganda do parto, em que a doula vai resolver os teus problemas, em que basta, como fizeram naquela época, né? Que a doula, porque tinha um curso de doula, então tem que vender o produto. As doulas vão te resolver, você não vai ter dor, porque faziam promoção da doula como substituta da epidural. Imagina só que manipulação. E aí, enfim. Então, tinha essa segunda tendência, que é a minha, de olhar mais fundo
né? E a terceira tendência, que é muito comum, que é ficar em cima do muro ou a omissão. Obviamente, a tendência que que rendeu mais é aquela mais fácil, né? Aquela predigerida, aquela feita de frases prontas. E então, quando eu conheci a Bettina, eu descobri a Bettina, já tinha tido a racha. Eu quis continuar esse trabalho de verdadeiro empoderamento das mulheres, porque eu sou uma psicanalista, então eu não fico fazendo propaganda barata. E eu não sou doula, não quero ser doula, nunca quis, não sou parteira, enfim, não tinha um ganho imediato nisso, né? Que não estava fazendo para vender o meu produto. E aí a Bettina estava na mesma linha. A Bettina é uma pessoa delicada, uma pessoa sensível e é uma pessoa com quem a gente se compreendeu muito bem logo. Só que também eu não podia trabalhar com a Bettina, porque eu não trabalho diretamente com o parto. Eu trabalho, sobretudo, com as mulheres, com os profissionais. Eu gosto muito de trabalhar com os profissionais, para mudar a forma como a gente se percebe como profissionais e a nossa profissão, e, portanto, atua com as grávidas e as suas famílias. Ou seja, na mesma linha psicanalítica, né? Que a gente tem que ser... A gente tem que se transformar dentro para poder agir fora. E o que aconteceu, que a gente vai desenvolver isso com a Bettina, espero semana que vem ou num outro momento, mas vamos desenvolver isso, mas é que é um assunto tão grande que eu já posso antecipar alguma coisa, é que a humanização do parto virou uma moda, né? Claro, se a gente não vai suficientemente fundo nas coisas, tudo vira moda. Então é o lobo que mudou, né? Mudou o pelo, mas não mudou a essência. Então, uma moda. Eu assisti todo esse caminho, esse movimento. Vocês que são mais novas não sabem, mas eu assisti, assim, eu vi acontecer. Aí, venda seu carro para pagar o parto, né? E se você não pagar o preço é porque você não quer se empoderar. Se você não teve aquele parto domiciliar. Que bom, que bom, que legal. Fale mais sobre isso. Como que esse curso te ajudou? E ele é um curso assim, bom, deixa eu terminar. Se você não pagar o parto, né, ou você não tiver o parto que você programou de ter, que é o domiciliar, obviamente, porque é verdade, para mim é verdade que o parto domiciliar é o único parto decente, assim. Mas eu não vendo parto domiciliar, eu não falo isso. Agora eu tô falando em público, mas não é uma coisa que eu falo. Porque cada uma tem o parto que consegue ter. E aí, se você não... Eu vi porque muitas mulheres vieram falar comigo, né? No tempo, já são muitos anos, porque eu comecei na humanização em 2001, são 21 anos. E aí as mulheres vêm falar. Eu vi muita coisa, né? Do desprezo, né? Pelas mulheres que não tiveram. O que está preconizado na revista Cara da Humanização do Parto, made em São Paulo e Rio de Janeiro, basicamente, né? Enfim, então virou uma coisa, para mim, obscena. Eu já ouvi, já me relataram de equipes de parto humanizado em São Paulo, mas em São Paulo elas estão protegidas, a maioria delas, fazendo violência obstétrica. Manobras de Christeler em casa, gente. E não se pode falar nada. Então as mulheres caíram como se fala em português, né? Na Itália se fala, você sai da panela e você cai na brasa, né? Me fala como é que as difíceis de engolir, brava. Exatamente. Me conta o que... Juliana, né? Me conta o que você viu nesse curso da psicologia arquetípica, porque eu não queria criar um curso baseado na psicologia que tinha então, né, na época da gestação, que é uma psicologia muito, ainda está muito medicalizada, porque divide as fases da gravidez nas 3, né, que tudo bem, faz sentido, mas eu queria ir, como sempre, mais fundo e transformar as coisas mais numa linguagem poética, mas também trazer para a normalidade, né? Porque as deusas, eu trabalho com as deusas, estão com a gente, por assim dizer, grávidas ou não grávidas, né? E qual foi teu intuito, Adriana, ao criar esse curso? Ele nasce Psicologia Arquetípica da Gestação, ao qual a Ju se remeteu.
ele surge de uma obra sua, de um livro. Sim, sim, do livro, sim, Psicologia Arquetípica. O que eu quis, sim, Cláudia, obrigada, foi mostrar como as deusas, então eu fiz uma apresentação das 7 deusas gregas, com as quais já trabalhava antes, então como as deusas atuariam, vamos dizer assim, quais são as qualidades, sim, deixa eu ver, me fez ter um olhar diferente para a mulher, melhorou minha comunicação com ela e me ajudou a entender de que forma posso contribuir para o processo dela. Porque as deusas são fantásticas, porque nos fazem compreender que há vários modos legítimos e legais e às vezes completamente diferentes de ser mulher. E eles vão atuar na gravidez. Isso é um viés do entendimento. A segunda coisa que eu fiz no livro e no curso é mostrar a presença das deusas no percurso gestacional. Então, como a Hestia se apresenta na gestação? A Hestia que é a criadora do ninho, que vai desde a mulher procurar as roupas, né? Então, desde isso até montar o quarto do bebê. Eu vejo as grávidas como qualquer fêmea mamífera, elas estão preocupadas com ter um teto, ter uma estabilidade física, econômica, porque estamos no mundo humano, e material, um conforto, um espaço. Por isso é mamífero, a gente vai parir uma criatura. Então a gente não está no mundo da espiritualidade, a gente está no mundo aqui da matéria. Então esta é essa deusa que vai se apresentar desta forma, mas não só na forma física de criar um ninho. Aí, obviamente, eu trago também para a criação do ninho interno, que começa com o silêncio, né? Porque qual é o grande problema das grávidas? Que elas estão tomadas por esse mundo louco. E com um ritmo de vida que não tem nada a ver com gravidez, nem nada a ver com feminino, né? Mas com a gravidez, assim, é um clash, assim, né? É uma coisa que destrói a essência da gravidez, que é um esperar. E nesse esperar, nesse aguardo, a gente está também amadurecendo nós mesmas como mulheres. E nós mesmas como parideiras, nós mesmas como futuras mães, que a gente não tem a menor ideia do que é isso. Mesmo quando tem o segundo filho, tudo é diferente, né? Acende o fogo da casa, esta é maravilhosa. E é nesse silêncio, nesse recolhimento tão difícil, né? Se recolher, estar consigo, saborear, né? E sentir. As mulheres fogem, vão trabalhar, porque tanto eu não estou sentindo nada, né? Quando não sentem nada nos primeiros meses, não estou sentindo nada e eu vou fazendo. E nisso elas perdem a oportunidade de se conectar. E elas sabem que estão grávidas porque fazem uma ecografia. Não? Aí sabe que tem um filho, né? Típico, exatamente. E essa Este, apesar de ser, né, de aparecer mais nesse começo, porque por isso, né, inclusive a gente dormir, o fato da mulher, né, ter sono também é ser sugada para dentro, né? Porque tem muito trabalho interno, o corpo está fazendo muito trabalho. E aí tem pouca energia para fora. Tudo faz parte, tudo o psíquico e o físico estão juntos, andando bem juntinhos. Mas um aspecto, né? Não um cheiro, mas é quase que um cheiro de Estia tem que permear toda a gravidez. E assim as outras, por exemplo, a Atena, eu a coloquei como aquela que vai buscar informações, que é o que, né, se fala mais das mulheres. Na gravidez você vai buscar informações e vai saber das coisas. Mas não podemos ficar no neocórtex, né? Não podemos ficar só sabendo, porque quantas mulheres, gente, quantas mulheres já se prepararam super, conhecendo tudo sobre parto, coisa que eu não fiz de propósito, porque eu vou poluir a minha mente com conceitos médicos no lugar de me preparar para parir. Elas sabem tudo e na hora do parto vão para cesárea, né? Porque não trabalharam o emocional, não estão lá dentro da barriga delas, sabem tudo com a cabeça, quase competindo com o médico. Nosso trabalho não é competir com o médico, nosso trabalho é ter uma boa intuição para escolher a pessoa certa. E o médico faz o trabalho dele. Eu não quero fazer o trabalho dele, eu não quero saber qual é o trabalho dele. Eu só quero confiar na pessoa. E para isso eu tenho que confiar em mim, né? Porque as mulheres não confiam em si.
Então elas ficam buscando ajuda, se pendurando para cima e para baixo, para a esquerda e direita, porque elas não sabem se perceber, se sentir, se ouvir, estar com elas. Ainda mais com a criatura na barriga. Então a Atena é fantástica, a Atena é essa clareza mental. E assim como Hera, importantíssima, Hera é dar o limite para o médico, para a mãe dela, para a sogra, para o marido, para a doula, até para a internet, para as amigas. Hera é realmente o empoderamento, né? É empoderamento. Eu mando. Esse é o meu corpo. E eu mando. Mas isso não se faz com a cabeça, porque não se sustenta com a cabeça. Se faz com a nossa presença inteira, o nosso corpo. Portanto, é por isso que eu trabalho com as deusas, porque se a gente não recuperar todas elas, e ficar só com uma, ou duas, ou três, essas vão estar desequilibradas, que é o que acontece. As mulheres são muito desempoderadas, encheram a cabeça de conhecimento, né? Entraram para Atena com tudo, mas elas estão empobrecidas dentro, elas estão fracas. E aí não tem como o conhecimento funcionar, mesmo sendo correto, porque falta a base, não integra. Integrar todas as deusas, esse é o trabalho. Na verdade, tudo isso tem que ser feito. Seria o normal numa psicologia feminina. E aí, como isso não acontece, né? Eu achei que fosse bem interessante aproveitar a gravidez, que é o momento mais sensível, em que a mulher tá obrigada a estar mais em contato consigo, para fomentar esse trabalho interior feminino. E observando essa lacuna, você vai tecendo esse movimento na humanização no sentido mais de dentro, desse poder que nasce de dentro para fora. E você vai estudando esse fenômeno psíquico da gestante, do parto, seria mais ou menos por aí? Porque tem um viés muito diferente, né? Tudo aquilo que você foi apresentando ao longo desses 20 anos. Sim. É que a ideia da humanização, né? Foi o que se sintoniza com aquilo que eu faço, independentemente da humanização. Porque a humanização, o que é? Porque na época eu trabalhei muito esse conceito, inclusive no meu mestrado. Porque diziam, mas os médicos tradicionais diziam, mas tudo é humano, como assim, humanização? Tudo é humano. Tanto que aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, que é o país assim do materialismo, da falta de tridimensionalidade, eles nem falam, não existe a palavra humanização, é o movimento pelo parto natural. Ou seja, reduz o que nós chamamos de humanização a um fenômeno fisiológico, o parto natural. Mas para chegar no parto, mas não só para chegar, o parto natural hoje em dia, no contexto social, cultural em que vivemos, ele significa muitas outras coisas que a palavra humanização traz. Então, humanização não é porque é humano, porque na verdade nós queremos um parto mamífero, né? Nós queremos ser animais, animalas, parindo. Na humanização é a gente estar presentes ao que a gente está fazendo, a gente ter escolhas, os médicos, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, e a maioria das doulas depois, da forma como elas foram formadas, elas aprenderam técnicas novamente, então elas vão repetindo padrões. Com isso, você perde a tua presença, você perde a tua capacidade de escolha no momento, a tua flexibilidade interna, você perde a relação com a outra, perde as camadas sutis da diversidade de cada situação. Então, a gente se desumaniza quando a gente vira robôs, quando a gente segue um protocolo, que seja o protocolo da maternidade do Einstein, o protocolo da casa de parto, o protocolo do parto domiciliar. Você perde a humanização quando você se robotiza. E as mulheres se robotizam ao fazer tudo conforme um padrãozinho, nunca pensando e nunca sentindo com a própria cabeça e com a própria barriga. Então, humanização, para mim, é
fala daquilo que eu faço como psicanalista, que é trazer vida para as pessoas, ou seja, as pessoas não são vivas, né? Quando você repete um padrão e você não pensa, e você acha que você está bacana, precisa ganhar dinheiro, você não está vivo, você é um robô, você é um repetidor, um clone de um sistema doente, totalmente doente, que produz doença. Então, o meu interesse na humanização do parto, fora que eu tive um parto lindo, fora que a maternidade é transformadora, quando a gente aceita, a gente está querendo ser mães, a gente escolheu e a gente faz o processo da maternidade como um processo de transformação, é porque uma vez que a gente tem mulheres assim, a gente transforma muitas outras coisas no mundo. É realmente, como disse Odan, a revolução. Mas tem que ser feita assim, sem olhar para o parto, para a humanização, como um processo fisiológico. E aí? Tudo bem, mas nós não somos bichos. Nós somos humanos cheios de culturas, cheios de preconceitos, cheios de histórias, de limitações de todo tipo, inclusive econômicas, políticas, religiosas, enfim. E aí não adianta você só focar num aspecto, porque de fato, depois de 20 anos, acho que está provado que não funciona. E a maior prova de que não funciona seria a gente observa que as mulheres ainda se encontram desempoderadas, os partos naturais muitas vezes não acontecem, e quando acontecem, eles estão seguindo muitas vezes o script que foi ditado de fora ali. E não modifica a mulher, não modifica necessariamente a experiência dela como mãe, como mulher, porque eu percebi que o parto bem feito, mesmo um parto que não era aquilo que a gente queria, mas bem trabalhado, um parto é uma virada na vida de uma mulher. Sempre deixa marcas, sempre, né? Mesmo um parto ruim, né, um parto sofrido, um parto que não foi como a gente queria, deixa marcas. Então, essas marcas, quando a gente trabalha o parto, que é o processo de elaboração do parto, do qual eu falo no curso sobre doula pós-parto, tão importante, né? Uma das coisas é ajudar a mulher a processar o parto. Então, nesse processamento, ela vai se descobrindo e vai descobrindo as verdades que ela não gosta também de ver a respeito de si mesma. Porém, abrindo esse caminho, limpando, vamos dizer assim, esse lugar complexo do parto, se é, né, limpando no sentido transformando, a gente abre espaço para a maternidade acontecer. É como o parto como um ritual de iniciação. Você Exato. também fala isso num livro seu e no curso Alma do Parto, se eu não me engano. Tem o parto como um ritual de iniciação. Eu acho que o parto sempre pode ser um ritual de iniciação. Só que a gente tem que trabalhá-lo, ele não é naturalmente assim, necessariamente. Poucas vezes é assim. Ele tem que ser processado. E a gente tem que ter a coragem, como mulheres, de olhar para aquilo que a gente fez, da forma como fizemos. Porque não fizemos o que aconteceu conosco e dentro de nós. Porque isso vai permitir essa transformação que estamos precisando, vai nos ajudar no desenvolvimento da maternidade e não prejudicar, né? Não criar essas áreas de culpa que muitas vezes as mulheres sentem, né, com os bebês, porque não foi do jeito que tinha que ser, etc, etc, enfim. Então, o que eu não gosto da humanização do parto, como foi lançada, é essa criação de ideais, né? Novamente, ideais. Por isso que eu digo, a revista Cara, né, com ideais de como quem é a parideira correta, é aquela que faz o parto com o médico, né, da moda, porque virou uma moda, aquela que se exibe, é aquela que, na verdade, novamente não pensa, não sente, é tudo para o outro, tudo para fora, né? Tudo para mostrar. E a gente pode falar da Betina, falando de médico, o que que você notou? O que que ela tinha de diferente desse padrão? A Betina, ela fala baixo. A Betina, ela não tem interesse em... Ela, assim, ela não...
Ela, inclusive, me parece que ela foi meio que bullied também lá onde ela trabalhava. Os médicos homens, né? A Betina não bate o tambor para avisar que chegou. Não tá. Ela estava me falando, né? Tava me falando que hoje no Brasil criaram especialista para tudo, né? Então, é, tem que envolver todas essas pessoas porque todas têm que ganhar dinheiro, né? Basicamente, né? Essa que é a ideia. Eu entendo que todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas e daí? Assim, a gente vai novamente vender para as mulheres uma, um produto que tem que se ser de uma certa forma para que elas se sintam bem. É a mesma coisa. Então, ela é contrária a tudo isso. Ela é uma pessoa simples, que manteve a visão do parto como um processo simples, assim, que acontece e a gente vai ver como acontece, né? É isso. Então, o parto virou mais uma, mais uma indústria É do ego. do ego. É isso que é. E esse tipo de parto, esse tipo de humanização, de ideia de humanização, ela não muda uma sociedade. Não muda, mas você só mantém o que tem. Exatamente. Então é mais do mesmo. É um novo, é uma maquiagem para parece que a gente está saindo do lugar, mas na verdade estamos criando a mesma realidade. Eu acho que, por um lado, assim, muitas pessoas, né, muitas pessoas ganharam, foi uma forma rápida de divulgação, né, assim, eu dizia isso, né, quem não tem olho no mundo dos cegos, né, quem tem o olho torto no mundo dos cegos é um rei, certo? Então, de qualquer forma, foi espalhada uma ideia, foi espalhada uma visão. Muitas pessoas, diria, despertaram, entenderam algumas coisas, chegaram, mas a humanização não foi engolida de alguma forma de volta para o sistema, porque não se chegou fundo na compreensão da humanização do parto, se quis ser muito imediatista e, na verdade, guiados para ganhar dinheiro. Estou falando isso assim, eu já sofri tanta repercussão, tanta calúnia, porque eu era a pessoa crítica. Eu sou a pessoa crítica, eu sou a pessoa que questiona, sim. Por isso que as pessoas vinham até mim, porque eu sou a única pessoa do grupo inicial, agora não sei quem mais tem, mas que critica, que reflete, porque só de você parar para pensar, como eu parei para pensar lá atrás, com o pessoal que lançou tudo isso, será que a gente vai falar que doula é a nova epidural, gente? Só de fazer essa pergunta, eu já era inimiga. Bom, eu sou sim. Eu vou ser sempre. Porque o meu projeto não é criar massas, né? Não é criar massas para eu ficar no topo e ganhar o meu dinheiro, como de fato foi ganhado muito dinheiro, até mais do que médicos, né? Mas o meu objetivo é trabalhar com aquilo que realmente promove o ser humano, e nesse caso, as mulheres, e mais especificamente as mães. Pronto. Ai, meu Deus, foi horrível. Eu fiz uma experiência horrível na humanização do parto, assim, foi assim uma briga de faca. Uma briga de faca. Porque me parece que o conhecimento também, ele é como um trabalho de parto, né? Para a gente entender, a gente tem que ter muita paciência com aquilo que estamos gestando, né? Com a ideia que está vindo, com esse novo que se apresenta. Então, parece que a humanização nasceu de cesárea, assim, muito Boa, prematuro. Cláudia, boa. Sim, a humanização nasceu de cesárea, é verdade. Boa, Cláudia. Verdade, a humanização nasceu de cesárea. Apressada. Imagina que os primeiros cursos de doula foram feitos por quem nunca tinha assistido a um parto. Gente, os primeiros cursos de doulas foram realizados pela pessoa que nunca havia assistido a um parto, fora ter tido os próprios partos muito ruins, partos com violência, partos sofridos, não partos empoderadores. Então, diante disso, para mim, assim, não dá, não funciona. Essa não é um tipo de. Agora, foi inconveniente, né? Foi conveniente para muita gente, porque virou, tem muito marketing.
E qual seria o caminho para a gente resgatar a essência desse movimento transformador que a mulher e o parto trazem em si? Boa pergunta, Cláudia. Eu acho que todas as profissionais que trabalham com humanização trabalhar em si próprias. São as pessoas que trabalham com as mulheres que têm que se trabalhar, porque elas são as portadoras da luz, né? Da consciência. A gente trabalha com mulher de qualquer tipo, assim, qualquer tipo de mulher que vem de qualquer tipo de cultura, com qualquer preconceito, com qualquer trauma anterior, dúvidas, enfim, esse é o mundo normal das pessoas. Então a gente, no lugar de criar um modelo para encaixar essas mulheres, a gente tem que se trabalhar, crescer internamente, sempre se superar, no sentido de superar as nossas próprias tendências a encaixotar, a simplificar demais, etc., para compreender e para nós nos renovarmos constantemente, porque aí a nossa abordagem vai ser mais humanizada, mais humana, assim, mais verdadeira com a outra mulher. É muito fácil assumir o lugar, é um lugar de poder estar na humanização do parto, como é o lugar do poder dos médicos, é isso que foi posto em jogo. Se puxou o tapete dos médicos, criando muita raiva contra os médicos, e que em geral são homens, e eu vi esse processo acontecendo, então eu posso descrever, eu tenho até artigos sobre isso. Se criou raiva dos médicos, porque as mulheres estão cheias de raiva ancestral, e contra os homens, elas têm todo o direito e todas as razões, eu não estou contra, mas usar essa raiva ancestral para projetá-la em cima do médico, para puxar o tapete do médico e a doula virar dona do pedaço, ou agora são as parteiras, gente, vá a merda. É isso que eu penso. Vá a merda. A gente mudou de dono, a mulher mudou de dono. A dona é a obstetriz, é a equipe do parto domiciliar, era doula antigamente, quando não havia ainda obstetrizes, né? Aí surgiram as obstetrizes, que eram ex-doulas, que viraram obstetrizes, na maioria. Aí é dona. Aí a mulher já é propriedade mental, intelectual do homem, do marido. Porque ela tem que pedir permissão para o marido, para o parto que ela vai fazer, né? Agora, não se querendo envolver os homens para que eles se sintam partícipes, o parto não é mais. Na gravidez não é minha, não, nós engravidamos, pelo amor de Deus, gente. Aí, novamente, eu sou contra a corrente. Como assim é nossa gravidez? É o meu corpo, sou eu que estou sentindo as coisas. Porque depois a mulher está grávida, com aquele barrigão, está cansada pra caramba, não quer transar, eu quero ver se ele lembra que a gravidez é dele também. Eu quero ver se ele lembra, entendeu? Que precisa lavar os benditos dos pratos. Mas vá merda. É tudo palhaçada, gente. Desculpem. Só é dele quando convém. Hein? É dele quando convém. Mas é porque se quer envolver os homens, porque as mulheres são fracas. Elas não têm coragem de pegar a gravidez, essa é minha. Eu vou decidir, porque sou eu que vou parir. Aí eu vejo os homens, eu vi tantos homens, não, é o meu filho, claro que é meu filho, patriarcado puro, porque não é meu, querido, não é meu, sou eu que vou parir, sou eu que vou arriscar eventualmente a minha vida, e eu não sou uma idiota, não estou num manicômio. Então, se eu tô achando que eu vou dar conta, você fica quieto e confia em mim. E aí sim que você é meu companheiro, senão você não é meu companheiro, você é meu inimigo, como todos os outros médicos, mídia, mãe, pais, sogras, amigas. Então, isso, o parto é da mulher, não é do homem. Eu engravido, não é ele que engravida. O papel do homem perto de uma mulher grávida que ele ama é de dar apoio, de descer do pedestal dele e aprender a entender o que é a gravidez, se ela comunicar também para ele e se dispor a abrir. Se ela quer ficar calada, também ele tem que aceitar e respeitar. O parto é da mulher, a gestação é da mulher, não é de nós, casal. Querido amor, quando vamos engravidar aqui? É mais uma expressão do desempoderamento feminino. Não mudou nada.
Aí ela tem que ter a aprovação do homem, do marido dela, para fazer o parto. Gente, aí que humanização é essa? A gente estava num outro movimento. Era outra coisa a história, era outra coisa. Era empoderamento da mulher, porque o corpo é meu, a episiotomia vai ser em cima de mim. As varizes são minhas, não são tuas. O ganho de peso é meu. E você está gostando da gostosona lá. Então, aonde que a gravidez é nossa? Hipocrisia. Hipocrisia. Conversa para boi dormir. É isso. Ainda em desempoderamento feminino. E esse é o resultado dessa humanização. Na Itália a gente fala água de rosas, assim, diluída, bonita, assim, que é agradável de ouvir e que dá bastante dinheirinho para quem faz. Então, essa é a minha posição. Deu para entender. Ai, Deus do céu, eu estou vendo cada coisa há tantos anos. Senhor de Deus, Deus. É isso. Tá na hora mesmo. Essa é a verdadeira revolução. Essa é a verdadeira revolução. Porque as mulheres são medrosas, elas têm medo. Elas vão procurar aliados no homem, mais uma vez. E eles não se transformaram. Primeiro a gente tem que se transformar. É a gente que tem que ganhar poder. Quando a gente ganha o poder e a barriga é nossa, porque a barriga é só nossa, a vagina é nossa. O medo depois da vagina se alargar, que todo mundo tenha a vulva, ele não vai gostar. E aí? Não era nossa a gravidez? Então, isso é meu. Depois que eu me aproprio do que é meu, e eu retiro isso das mãos do meu marido, do meu pai, porque muitas vezes os pais educaram as filhas para serem machistas, tá? E desempoderá-las, que eu conheço isso também. Dos médicos, da mídia, sei lá mais o quê. Aí eu posso compartilhar a minha gravidez com o meu homem, se ele for meu homem. Do meu lado, não eu do lado dele, porque a gravidez é eu que estou grávida. Os animais fazem isso melhor do que os machos humanos, gente. Não é? Então, estamos longe daquela verdadeira humanização que foi preconizada 21 anos atrás. Então a gente pode dizer que a psicanálise é um caminho, né? Para a humanização do parto. Eu acho. Uma verdadeira psicanálise, que não é freudiana, né? Sim. Lacaniana. Uma análise que transforma o ser de dentro para fora, porque isso é humanizável. Tira o áudio, Cláudia, por favor. Não sei por que tem esse barulho. Então, é um processo de autoconhecimento. Não temos como fazer a humanização, porque nós estamos todos desumanizados nesse sistema. Esse é um sistema desumanizador. Então, não é porque você vai aprender umas coisinhas bonitinhas, botar um pouco de maquiagem, que você vai virar humanizado, que é isso que muitas equipes estão fazendo. Fizeram e continuam fazendo. E a gestação trazendo esse novo em todos os sentidos, é a partir da escuta e do processamento desse novo que vem da mulher, que um novo conhecimento pode ser assimilado por esse sistema que já está velho, desumano e que nada que nasce dele o transforma. Exato. Então o trabalho é aprender sim coisas novas no neocórtex, né, intelectualmente, racionalmente, mas aí olhar para dentro de si nas nossas formas habituais de desumanizadas. Mas também esse racional não é só técnica do parto fisiológico, técnica para diminuir a dor, promover o parto sem dor. Por que não podemos ter um pouco de dor? Qual é o problema? Assim. Por quê? Eu acho que é impossível, né? Porque já tem muita dor psicológica, é isso que é. Porque tem muita dor psicológica nas mulheres. E a dor do parto é uma dor que pode ser terrível, mas ela passa. Todo mundo que viveu um parto sabe que acompanha parto. Dentro de uma contração e outra, você pode tomar um sorvete e contar piadas. Está tudo bem, não é uma dor de dentes. Então, a questão é nos trabalharmos constantemente para perceber, para ter um conhecimento que não é só técnico, um conhecimento humano. Então, a gente tem que juntar as ciências exatas, que seria medicina, que não é nem ciências exatas, né? Mas, assim, essa coisa com o humano, com conhecimento do humano. E isso a gente obtém pela psicologia, basicamente. E aí, ver em nós quais são as coisas que precisamos ir mudando. Não porque somos erradas, mas porque estamos nos humanizando. E esse é um processo que não tem fim. Não é um processo que a gente
começa, faz um cursinho e pronto. É um processo constante. É essa a visão. E por isso que tem a ver com o meu trabalho. Porque, e o que eu acho que é o ganho de toda essa confusão, apesar de tudo, é que a doula... Na verdade, por que tantas mulheres quiseram ser doulas? Porque são todas mulheres buscando a si próprias, buscando o feminino, buscando se reencontrar como mulheres. E isso é muito importante, muito sério. Só precisa saber que não é encontrando nas outras, é dentro de si. E toda doula sabe, no fundinho, é a experiência que ela faz lá que a gratifica. Que gratifica no sentido que a enriquece. Aí precisa trabalhar essa experiência dentro da doula e dentro da parteira e dentro para crescer a própria mulheridade do dia a dia, nas coisas, porque quem você é como lá diante de uma parturiente é a mesma pessoa que você é durante todos os outros momentos do teu dia, né? Exatamente como uma psicanalista, pelo menos na minha formação. Você é sempre a mesma pessoa, então você precisa olhar para esse todo teu e aquela experiência fortíssima, porque o parto é uma experiência fortíssima, né? É uma explosão de ocitocina quando bem feito, ou de drama, né? Ou de tristeza profunda, chocante quando tem coisas tristes acontecendo. Ele tem que ser transformado e se tornar nutrimento para o crescimento da nossa humanidade e da nossa mulheridade. Eu acho que essas conversas estão boas, Cláudia. Acho que a gente vai ter que repetir. Ai, ai, ai. Eu acho importante. Eu fiquei... né, eu escrevi vários livros e também vários cursos, mas acho que seria legal conversarmos um pouco, né, de vez em quando. Daqui a pouco eu tenho outra live, então a gente vai precisar interromper. Muito grata, Adriana, pelas palavras inspiradoras. Esse é realmente algo que toca, que faz com que algo novo comece a querer dar força para esse novo que a gente está querendo gerar. Porque existe, apesar de ter exatamente isso, tem um novo que está querendo sair. E essa adesão à humanização do parto é a expressão desse novo que está querendo vir à tona. Por isso que eu fico... eu acho tão sério quando a gente distorce, né? Assim, a gente tem que nutrir esse novo com o conteúdo certo, com as palavras certas, com o momento, a experiência certa, para que esse novo desabroche. Porque realmente é um novo vindo. E tem a ver com as mulheres. Amém. Com o feminino. Brava, como diz você. Tá ótimo, um grande abraço. Beijo, Obrigada a tchau, todos tchau. que participaram. Tchau, tchau.